Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, dia 2 de março de 2018. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal do Brasil. Vamos às manchetes dessa sexta-feira. Jungmann abrirá concurso para PF e PRF. São Paulo tem o fevereiro mais seco dos últimos 13 anos. Rio já tem 47 mortes confirmadas por febre amarela. Câmara aprova a regulamentação de serviços de transporte com aplicativo. Esses e outros destaques, agora, no Jornal do Brasil dessa sexta-feira, 2 de março. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O Produto Interno Bruto PIB do Brasil cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2017, em relação ao trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ontem, quinta-feira, dia 1º. Com isso, a economia brasileira fechou o ano com expansão de 1%. A mediana das estimativas apuradas pelo Bloomberg era de 1,1%. E o governo também trabalha com uma previsão nesta linha. O número confirma a saída da recessão do Brasil após duas quedas consecutivas no PIB, menos 3,5% em 2016 e menos 3,5% em 2015. A perda acumulada ficou acima dos 7% no período, o pior tombo da série histórica dos últimos 100 anos. Em valores atuais, o PIB em 2017 somou 6,6 trilhões. A agropecuária puxou o resultado do ano com 13% de crescimento, com destaque para a alta das produções nacionais de milho, 55,2%, e soja, 19,4%. Apesar do peso relativo menor, a safra recorde representou a principal contribuição para o resultado positivo do PIB no ano, explica a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, em nota. Os serviços que têm o maior peso no resultado cresceram 0,3% no ano, com destaque para as altas de 1,8% no comércio e 1,1% nas atividades imobiliárias. O setor sentiu o impacto da recuperação do consumo das famílias, que cresceu 1%, puxado pela melhora de indicações de inflação, juros, crédito, emprego e renda, segundo o IBGE. Já a indústria ficou estável, sem crescimento na média, após 3 anos seguidos de queda. O destaque positivo foi a alta de 4,3% nas indústrias extrativas e destaque negativo foi a queda de 5% na construção. Para 2018, o governo e a maior parte do mercado trabalham com expectativa de um crescimento próximo de 3%. 7 suspeitos de pertencer a uma quadrilha de explosão de caixas eletrônicos foram mortos por policiais militares no distrito de Joaquim Egídio, na região de Campinas, 93 quilômetros de São Paulo, por volta das 21h30 da quarta-feira, dia 28. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que uma quadrilha iria explodir caixas eletrônicos na cidade de Joanópolis, a 112 quilômetros de São Paulo. Para fugir da fiscalização nas rodovias, os criminosos utilizaram estradas na zona rural da região, de acordo com a PM. Com as informações, os policiais montaram um cerco na estrada municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão para interceptar a quadrilha. Segundo a PM, ocupantes de 2 carros não obedeceram a ordem de parada e reagiram atirando contra os policiais, que revidaram. Na troca de tiros, 7 suspeitos foram baleados e morreram no local. Nenhum PM ficou ferido. Os militares apreenderam máscaras, coletes à prova de bala, fuzis, submetralhadoras, pistolas, munições e explosivos. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Após mais de 3 horas de debates, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 28, o projeto de lei PL 5587/16, que regulamenta os serviços de transporte com aplicativos como Uber, Cabify e 99 Pop. O PL segue para a sanção do presidente Michel Temer. Na única alteração ao texto vindo do Senado, o plenário rejeitou por 283 votos a 29 a mudança que retira dos municípios a competência de regulamentar os serviços de transporte por meio de aplicativos. Os deputados mantiveram 2 alterações ao texto feitas pelo Senado, e dessa forma o texto final exclui a necessidade de autorização prévia emitida pelo Poder Público Municipal
para o motorista de aplicativo nos municípios em que houver regulamentação. Além disso, também prevaleceu a mudança do Senado, que retirou a obrigatoriedade de um motorista do aplicativo ser o proprietário, fiduciante ou arrendatário do veículo, assim como a de usar placa vermelha. Os deputados analisaram o projeto que havia sido aprovado pelo Senado no início de novembro do ano passado. Originário da Câmara, o projeto de lei precisou ser analisado novamente para encerrar o processo legislativo e ser sancionado para virar lei. Isso porque os senadores alteraram trechos do texto aprovado pelos deputados. A Caixa Econômica Federal realizou dia 28 em Maceió o sorteio do concurso 2018 da Mega Sena. O prêmio estava estimado em 11 milhões, mas nenhum apostador acertou as 6 dezenas. Os números sorteados foram 11, 22, 25, 27, 55 e 59. 83 apostadores acertaram a quina e levam um prêmio de R$ 26.039,70 cada. Mais de 4,6 mil bilhetes acertaram 4 números e ganham cada um R$ 662,42. O prêmio acumulado previsto para o próximo sorteio, que será realizado no sábado, dia 3, é de 15 milhões. A aposta mínima na Mega Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até às 19 horas, horário de Brasília, dia do sorteio. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A taxa de desemprego ficou em 12,2% no trimestre encerrado em janeiro, o que representa 12,7 milhões de pessoas desocupadas. O índice é estável na comparação com o trimestre anterior, de agosto a outubro de 2017. Os dados foram detalhados ontem, dia 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD contínua. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, a taxa apresentou queda de 0,4 ponto percentual. A população desempregada ficou em 12,7 milhões de pessoas e o nível de ocupação no país é de 54,2% no total de 91,7 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 2,1% no nível de ocupação, com 1,8 milhão a mais de pessoas. Também na comparação com o trimestre móvel de novembro de 2016 a janeiro de 2017, o IBGE mostra que houve queda de 1,7% no número de trabalhadores com carteira assinada, o que corresponde a 562 mil pessoas. Os empregados sem carteira assinada subiram no período 5,6%, abrangendo 581 mil pessoas. Notícia internacional. O prefeito de uma cidade na Bolívia foi amarrado a um instrumento de tortura, conhecido como berlinda e usado na Idade Média, por não ter cumprido promessas feitas na campanha eleitoral. Javier Delgado é apontado pela população de San Buenaventura, ao norte de La Paz, como um mau gestor. Circulam nas redes sociais imagens do prefeito com a perna direita amarrada à berlinda, na comunidade de San José de Uchupiamonas, a 50 quilômetros da prefeitura. Ele ficou no local por aproximadamente 1 hora, na última segunda-feira. Para Delgado, o que aconteceu foi uma total confusão, uma distorção de informações motivada por pessoas que estariam buscando revogar seu mandato, como disse o jornal local El Deber. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A Secretaria Estadual do Rio de Janeiro confirmou novas mortes por febre amarela no estado. O Rio já soma 47 mortes e 103 casos confirmados da doença em 21 municípios de várias regiões. O maior número de mortes foi registrado em Angra dos Reis, que soma 11, de um total de 21 casos. Em Teresópolis e Valença, foram 6 mortes em cada município. Em Nova Friburgo e Cantagalo, foram 3 mortes cada. 4 municípios registraram 2 mortes: Rio das Flores, Sumidouro, Engenheiro Paulo de Frontin e Trajano de Moraes. Também tiveram mortes as cidades de Miguel Pereira, Duas Barras, Vassouras, Paraíba do Sul, Carmo, Maricá, Mangaratiba, Iraí, Cachoeiras de Macaú e Rio Claro. Em 2 lugares, houve casos registrados, mas não mortes: Petrópolis e Patido Alferes. A Secretaria de Saúde ainda confirmou mortes de macacos com febre amarela nos municípios de Niterói, Barra Mansa, Angra, Valença, Miguel Pereira, Volta Redonda, Duas Barras, Paraty, Engenheiro Paulo de Frontin, Araruama e Seropédica. A Secretaria ressalta que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela. A doença é transmitida por meio de picadas de mosquitos.
Os Correios estabeleceram uma taxa de R$ 3 para cada envio destinado ao Rio de Janeiro por conta da violência na cidade. Segundo a empresa, a situação de violência chegou a níveis extremos e o custo de entrega de mercadorias nessa localidade sofreu altíssimo impacto, diz a nota. Ainda de acordo com os Correios, a cobrança extra se faz necessária em razão da adoção de medidas para garantir a integridade dos empregados, das encomendas e das unidades dos Correios. A cobrança poderá ser suspensa a qualquer momento, desde que a situação de violência seja controlada. Vale esclarecer que essa cobrança já é praticada por outras transportadoras brasileiras desde março de 2017, informa a nota da empresa. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A cidade de São Paulo registrou o fevereiro mais seco desde 2005, de acordo com a medição realizada no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. Choveu 102,2 milímetros, marca que fez com que o mês passado ficasse em terceiro lugar na lista de meses de fevereiro mais secos da série histórica de 75 anos. O recorde menor de precipitação para fevereiro é de 32,5 milímetros, aferido em 1984. A segunda menor precipitação ocorreu em 2005, com 99,9 milímetros. A média histórica para fevereiro, período em que são esperadas chuvas de verão, e de 235,9 milímetros. Durante o mês passado, choveu em apenas 8 dias. A média histórica de fevereiro aponta registro de chuvas em 16 dias. Na tarde da última segunda-feira, dia 26, a precipitação foi de 73,1 milímetro, 70% de toda a chuva do mês. A temperatura média mínima ficou em 19 graus centígrados, semelhante à média histórica de 18,9 graus centígrados. A média máxima ficou de 27,5 graus centígrados, o menor valor desde 2004. A média histórica máxima é de 28,3 graus centígrados. A temperatura mais elevada do mês ocorreu no dia 9, de 32,8 graus centígrados. No mesmo dia, ocorreu a maior amplitude térmica diária, de 13,5 graus centígrados. A menor temperatura registrada foi de 16,7 graus centígrados no dia 4. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou, ao anunciar a equipe do novo ministério, que foi autorizado a abrir concurso para policiais federal e rodoviária federal, com 500 vagas para cada corporação. A promessa é que os certames sejam realizados ainda em 2018. O ministro informou ainda que o orçamento da pasta será de 2,7 bilhões. Após reunião com o Ministério do Planejamento, ficou decidido que não haverá contingenciamento das verbas do órgão. O ministro Jungmann anunciou que vai marcar um encontro dos ministros de segurança de todos os países da América do Sul para discutir a situação das fronteiras e defendeu que uma autoridade do continente coordene a discussão do tema. Raul Jungmann anunciou os nomes que formarão a equipe da pasta. O general Carlos Alberto Santos Cruz acumulará a Secretaria Executiva e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O diplomata Alessandro Candeias será o chefe de gabinete. O delegado Rogério Galouro será o diretor da Polícia Federal. Renato Borges Dias ficará na direção da Polícia Rodoviária Federal e Carlos Felipe de Alencastro como diretor do Departamento Penitenciário Nacional. Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Com a saída de Henrique Dourado, hoje no Flamengo, coube a Pedro, cria da base do Fluminense, assumir a função de centroavante da equipe. O jovem foi elogiado por Abel Braga, que coloca o atacante entre os 5 melhores da posição no Brasil. O treinador, porém, ressalta que o jovem vai crescer ainda mais quando tiver uma concorrência maior no próprio elenco tricolor, como aconteceu com outros jogadores. O fato de ser jovem tem um preço. Quero que haja competição nas posições. Não sei se é coincidência, mas o Guilherme cresceu a partir da chegada do Léo. Marlon começou como titular, mas nos Estados Unidos, o Ayrton Lucas treinou bem. Coloquei ele. Quando fui falar ao Marlon, ele disse que o colega estava melhor. É isso que falta ao Pedro. Concorrência, disse. A expectativa era grande para a estreia na Libertadores, mas Flamengo e River Plate da Argentina ficaram devendo no Newton Santos, que não recebeu torcida quarta-feira. Menos mal para os argentinos, que empataram por 2-2 no fim e voltaram para casa com 1 ponto a celebrar. Henrique Dourado e Everton para o Flamengo e Mora e Maidá para o River foram os autores dos gols da noite.
Rodrigo irá vestir a camisa 9 do Santos pela Libertadores. O jovem atacante de 17 anos herdou a camisa de Ricardo Oliveira, hoje no Atlético Mineiro. Oliveira e Rodrigo conviveram por um período curto, já que o ex-capitão não renovou seu contrato com a nova diretoria e não cedeu ao pedido de 2 anos do atleta. Porém, conhecido por aconselhar os mais jovens e depositar confiança, houve conversas e dicas entre a dupla. Promovido no final do ano passado, Rodrigo tem sido usado pelo técnico Jair Ventura como elemento surpresa. O atacante costuma entrar no fim do segundo tempo para dar novo gás ao time. E tem dado certo. Já são 2 gols, com apenas 84 minutos. Tempo somado pelos 6 jogos que o jovem atuou. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou que o atacante Neymar será operado no sábado em um hospital de Belo Horizonte para tratar uma fissura no metartarso do pé direito sofrido no final de semana e estimou o período de recuperação de 2 meses e meio a 3 meses. Neymar, de 26 anos, sofreu a fissura no 5º metartarso causado por uma torção no tornozelo em partida do Paris Saint-Germain, disputada no domingo contra o Olympique de Marselha, pelo campeonato francês. A cirurgia vai ser realizada em Belo Horizonte, no Hospital Mater Dei, no sábado, no período da manhã. Você ouviu Placar Esportivo. O Jornal do Brasil dessa sexta-feira fica por aqui. Para você, um forte abraço. Tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira. Você ouviu Jornal do Brasil.